Olá pessoal, então vamos lá, vamos resolver mais um exercício de transformada de Laplace, o exercício 15.45 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? Então, nesse exercício, ele vai pedir, né? Ele vai dar, então, uma função aqui, né, no domínio do tempo. Eu vou até separar isso daqui em duas formas. Vamos lá, deixa eu pegar o verde aqui. Então, a gente vai ter o ht, que é igual a 4e elevado a menos 2t de t, e deixa eu pegar, mudar o azul, a gente vai ter o t, que é igual a impulso, né, função impulso, de t menos 2e elevado a menos 2t com a função integral. E ele pede para a gente determinar o y de t com que vai ser nada mais que a nossa convolução, né? Então a gente tem o x de t vezes o h de t. Bom, vamos lá. Então vamos primeiro relembrar alguns conceitos, né? De convolução, porque existem duas formas da gente resolver isso daqui, né? E para a gente resolver isso daqui, a gente vai ter que aplicar algumas propriedades, né? Eu vou fazer de uma forma aqui, que talvez até seja uma forma um pouco mais complexa de ser feito, mas é uma forma que a gente usa as propriedades principais, né? Então ela é mais direta. Como que a gente interpreta isso daqui, então? Y de t igual a x de t convolução de h de t. Para a gente interpretar isso daqui, eu só reescrevi a nossa expressão com as informações que a gente já tem. Ok? Então, isso daqui, né, essa primeira expressão aqui, é o que está em azul. Deixa eu colocar aqui também o azul, né, que é isso aqui. E a expressão que está em verde é essa daqui, que é a que a gente colocou aqui em cima. Então a gente tem as nossas duas expressões. Só que isso daqui a gente tem que lembrar, isso aqui não é uma multiplicação direta, isso aqui ó, é a nossa convolução. Que no primeiro caso vai ser a mesma coisa, né? Porque uma vez que a gente tem a função impulso que é igual a 1, né? Olha lá como ela fica. Quando a gente faz a convolução disso daqui, a gente chega no mesmo valor que a gente já tinha. Então 4 de e elevado a menos 2t, o de t, né? Isso aqui a gente até nem precisaria manter aqui, mas só por efeitos de notação aqui, eu estou mantendo, tá bom? Então a gente vai ter nessa primeira parte aqui, que a gente está fazendo a multiplicação aqui, né? Então a gente só tem que lembrar dessa propriedade de convolução aqui, o que, que ela significa, né? Porque na prática isso daqui significa um deslocamento, né? A gente tem duas funções que vão ficar sobrepostas e o que a gente está interessado aqui é achar então a área que vai estar tendo a intersecção, né? Por isso que a gente está fazendo a convolução, que é o que o exercício está pedindo, né? Bom, e aqui na parte de baixo, quando a gente faz essa atribuição aqui, a gente distribui, né, isso daqui, então aqui sim a gente vai ter uma diferença, né, porque a gente vai ter que aplicar de fato a propriedade de convolução, que não é uma função unitária, né? No nosso caso é o 4e elevado a menos 2t, o de t. É assim que fica então a nossa expressão para a gente resolver isso daqui. Agora a gente tem que lembrar como que a gente aplica essa propriedade, porque aqui já está direto, né? Aqui a gente já tem resolvido, mas essa parte de baixo aqui ainda não. Então, por definição, a gente vai ter, então, quando a gente tem duas funções que estão sofrendo a convolução, que no caso é o f e o g aqui, só peguei como exemplo, né, de termos de notação, e lembrando também que a notação que a gente usa aqui, quando fala de conotação, é as duas variáveis de tempo, né, a gente tem que lembrar, eu já tenho até um outro exercício resolvido que eu explico em mais detalhe como é que faz isso daqui, como é que a gente interpreta isso daqui, né, que é o t e o tal, né, são variáveis de tempo, as duas são variáveis de tempo, só que a gente vai integrar em tal que é a nossa variável auxiliar, porque o elemento de integração vai ser o tempo, né, que é o t. Como é que a gente resolve isso daqui nessa integral, então, né? Isso daqui, basicamente, quando a gente tem duas funções que são exponenciais, que é o caso aqui, né? No nosso caso, a gente tem o e elevado a menos 2t aqui, né? E o 4e elevado a menos 2t, a gente pode usar variáveis auxiliares, né? Então a gente troca aqui, vamos colocar um alfa e o beta só para a gente entender como é que funciona isso daqui. Eu coloco isso aqui só para a gente ver a própria definição, né? Então quando a gente está multiplicando duas funções exponenciais, como a gente tem aqui, o e elevado a alfa t, alfa tal, né? Desculpem, alfa tal, e o beta, que também vai estar em função de tal, ele vai ficar nesse formato aqui, né? Porque lembrando, a gente está então integrando em d tal, tá bom? Porque a nossa variável então vai ser o próprio tempo, tá bom? Então, como eu falei,
substituindo os valores de integração, né, os limites de integração aqui, então a gente vai ficar nesse formato aqui, porque o que a gente tem aqui então é uma integral de e elevado a menos alfa tal vezes e elevado a menos beta t menos tal, que é só o que a gente tem aqui, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, vamos colocar em azul. É esse termo aqui, né? Porque o resto é a nossa função unitária, né? Que ela vai ficar então nesse formatinho aqui, tá bom? Então a gente pode até melhorar isso daqui. Como é que fica? Bom, primeiro caso, se a gente tiver alfa diferente de beta, como que a gente resolve essa integral aqui se alfa for diferente de beta? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem que entender que no nosso caso aqui, a gente tem o alfa e o beta. Né? Ele está aqui, ó, o alfa está aqui e o beta também está aqui. A gente só tem que entender qual que é a nossa atribuição que a gente vai ter que fazer para aplicar o melhor caso, o melhor cenário para a gente aqui, para a gente entender como é que isso funciona. Né? Então, se a gente tiver o alfa diferente de beta, a nossa integral ela vai ficar assim, né? Então a convolução aqui de f e g, substituindo, né, os valores, a gente vai chegar finalmente numa simplificação que vai ficar dessa forma, né? Por que eu coloco um gama aqui para simplificar isso daqui? Porque quando a gente vai integrar isso aqui, para não ficar muito pesado, digamos assim, né, a gente pode substituir, né? Então, quando a gente soma esses termos aqui, né, a gente pode colocar tudo em evidência, tira o termo que não é interessante para a gente, né, porque não é sensível, né, a gente só tem o tal aqui nesse termo e o tal aqui nesse termo, sendo que nesse termo aqui é o beta que está multiplicando t, por isso que ele sai da integral. E aqui a gente fica com um exponencial de alfa menos beta em t, em tal. Né? Porque o t é o limite de integração e ele não está sendo sensível. Não confundir só o tal com o t, tá bom? Isso daqui é para a gente aplicar essa variável auxiliar para a gente saber de fato o que a gente tem que integrar. Tá bom? Então tá, então isso daqui eu substituí aqui, né, o gama, então como eu estava dizendo, e aí a gente pode reescrever, né, então o e elevado a menos gama vezes tal é a mesma coisa que o e elevado a menos alfa menos beta, né, eu só troquei aqui para a gente integrar isso aqui e fica até mais fácil, né, porque a gente passa isso aqui para baixo tal, coloca aqui o negativo para a gente não esquecer porque é menos aqui em cima, e aí finalmente a gente pode usar os nossos limites de integração aqui, que nesse caso é 0 e t, né, para devolver o valor de gama depois, como ele vai ficar aqui. Né? Então, só reescrevi tudo isso daqui que a gente desenvolveu aqui para devolver o valor de alfa e beta. Então, a gente não pode esquecer que esse cara aqui, deixa eu pegar a caneta de novo, esse elemento aqui é esse cara aqui, né, que é o que a gente tem, e depois a gente vai passar ele lá para dentro, porque aí sim a gente já está trabalhando no tempo. Né? Então, uma vez que a gente já resolveu a nossa integral, então a gente pode voltar isso daqui para a nossa aplicação principal. Né? E aí, bom, e aí é isso. Então a gente reescreve isso daqui nesse formato, né? Lembrando que a gente pode usar diversas propriedades para reescrever esse parênteses aqui, né? Por isso que a gente deixou 1 menos e elevado a menos alfa menos beta vezes t, e aqui dentro do parênteses vai ficar só o e elevado a menos beta t menos e elevado a menos alfa t. Então isso daqui nada mais é que a mesma coisa com a consideração desse elemento aqui, né, que é o e elevado a menos beta t. A gente vai passar ele lá para dentro e resolver isso daqui, tá bom? Bom, esse é o primeiro cenário. Agora, quando a gente tem o segundo cenário, qual que é a diferença? Bom, o alfa ele vai ser igual ao beta. Só que se o alfa é igual ao beta, vamos chamar tudo de alfa. E quando a gente chama tudo de alfa, o que acontece? Essa integral aqui ela vai ser simplificada, né? Porque o elemento que a gente tem que integrar, ele vai ficar só 1 de tal, né? Por isso que fica o resultado disso aqui fica t vezes e elevado a menos alfa t, porque esse elemento alfa vezes t aqui, ele vai sair, né? Porque ele não está dependente da nossa integral, né? Já que a gente tinha o tal aqui. Então ele vai sair e a gente vai ficar só com a integral de 1. Né? A gente resolve isso daqui da maneira mais simples, porque quando a gente soma isso daqui, né, esse alfa tal vai acabar cortando, né? Por isso que ele vai sair para fora. Tá bom? Então, beleza. Então esse daqui é o segundo cenário. A gente tem dois cenários que a gente tem que ver se no nosso caso o alfa vai ser igual a beta ou se o alfa vai ser diferente de beta, né?
Aqui eu só reescrevi, né? Então a gente tem a mesma expressão, né? Só para ficar na notação mais bonitinha, igual a gente ficou aqui, né? E aí fica fácil a gente aplicar, porque se a gente já chegou nesse termo e nesse termo, a gente só tem que ver o nosso alfa e o beta. E no nosso caso, o que que é? Olha lá, a gente tem essa expressão aqui, e aí, lembrando então, que o alfa e o beta são os valores que estão multiplicando o t no nosso exponencial, o nosso alfa vai ser igual a 2 nesse primeiro termo e o nosso beta vai ser igual a 2 nesse segundo termo também, né? Porque aqui na expressão a gente tem um menos alfa, né? Por isso que ele fica alfa e beta. Tá bom? Então a gente pega a nossa expressão da convolução aqui, já resolvida, né? Que a gente já utilizou, substitui o valor, né? Então aqui o alfa vai ser 2, né? Que a gente passou para cá, né? Como eles são iguais. Então o valor final fica menos 8 vezes t elevado a e menos 2t, porque menos 8, porque a gente tem o menos 2 aqui e o 4 aqui, né? Então a gente, como são constantes, a gente tira da convolução, resolve a convolução como a gente fez aqui no slide anterior, e aí a gente chega na nossa resposta final. Lembrando que a gente já tinha aquele termo inicial que a gente já resolveu, que é o que está multiplicando aqui o impulso, né? Que a gente já tinha calculado primeiro lá atrás, então isso daqui vai ser isso daqui, né? Basicamente, a gente resolveu esses dois termos aqui. E esse outro termo aqui, que está aqui, foi o que a gente acabou de achar usando a nossa expressão de convolução aqui, com toda a teoria da convolução. Né? Eu até reescrevi aqui, né, de novo. Então, quando a gente junta tudo isso aqui, você pode colocar em evidência o e elevado a menos 2t, e aí você chega na resposta final. Se for o caso, também pode até distribuir aqui, né, dependendo da resposta, como for mais conveniente para determinar a resposta. Tá bom? Então é isso. Então essa é a resposta do exercício, né? Espero que tenham gostado e que tenha sido útil, pelo menos para a gente entender como é que funciona essa aplicação, né? Por que que a gente usa esses dois, a gente tenta achar o alfa e o beta dessa forma, né? Por que que é melhor achar dessa forma? Porque a gente parte lá do princípio geral da convolução, né? Porque a gente pode aplicar isso aqui sempre, né? Então, é a forma de resolver que eu recomendo para a gente analisar esse tipo de exercício. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.